Medo. Isso define o capítulo 212 do mangá de Jujutsu Kaisen, com Sukuna finalmente colocando em prática o plano que ele tinha para o Megumi desde o começo dessa obra. Quer saber tudo o que rolou numa análise completa do capítulo 212? Fica nesse vídeo que é sobre isso que eu vou falar. Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez cumprindo a minha promessa. Lá nos spoilers eu falei que quando saísse o capítulo oficialmente, traduzido, bonitinho, eu ia trazer uma análise minuciosa de tudo que tá rolando no capítulo 212 e é isso que eu vim fazer aqui, galera. As conversas, os diálogos que rolaram revelaram coisas novas pra gente que no spoiler não dava pra saber porque tava tudo em japonês, né? E eu não sou japonês, né? Infelizmente. Então fica até o final desse vídeo para você saber com detalhes tudo o que rolou e o que o Sukuna quer com o Megumi, beleza? Então já larga o like aqui nesse vídeo para apoiar esse conteúdo no canal e se inscreve no canal Tonerd com o sininho ativado. A inscrição, galera, você sabe, ajuda o canal Tonerd que tá quase batendo 30 mil inscritos, galera. 30 mil irmãs e irmãs aqui do meu coração que eu considero aqui na plataforma, beleza? E é claro, o sininho ativado faz você receber todos os vídeos em primeiríssima mão e não perde quando sai vazamento, quando sai informações novas de Jujutsu e também de outras obras que eu trago aqui pro canal, certinho? E agora, sem mais enrolação, bora saber tudo o que rolou no capítulo 212 do mangá de Jujutsu Kaisen. Eu vou começar fazendo uma review bem breve, galera, porque o capítulo é breve, realmente não tem tantos detalhes assim pra citar na review, e depois no final eu vou colocar os pontos interessantes aqui que eu prometi pra vocês no vídeo passado, beleza? O capítulo começa com aquela cena da Tsumiki saindo do hospital, e quem está ali empurrando a cadeira de rodas dela parece que é a Nita, tá galera? É a Nita lá, que é uma das xamãs curandeiras do time de Jujutsu Kaisen. Ela cumprimenta o Megumi, fala que já faz bastante tempo, né? Exatamente 1 ano e 7 meses. E ela explica que não está conseguindo andar porque os seus músculos estão ainda atrofiados, beleza? E o Megumi pergunta para ela a respeito da migração à extinção, se ela sabe alguma coisa. Ela diz que sim, que ela sabe a respeito da migração e também sabe a respeito desse jogo de Battle Royale que está rolando no Japão. E o Megumi então fala para ela ficar tranquila que ele vai resolver tudo junto com os seus amigos. Isso é muito interessante, galera, porque o Megumi sempre queria resolver os problemas sozinho, por mais que ele tivesse que dar a sua vida, ele fazia de tudo para resolver sozinho e não envolver ninguém nos seus problemas. E agora a gente claramente vê uma mudança, um amadurecimento do Megumi, com ele dizendo que ele e seus amigos vão resolver tudo. A Tsumiki então começa a rir, o Megumi acha meio estranho e ela fala pra ele que ele é teimoso como sempre, que ele não mudou nada. A cena corta então para os dias atuais, onde o Yuji Itadori está vendo ali o reencontro desses irmãos. Onde o Yuji Itadori está vendo ali o Megumi todo tranquilo por ter conseguido libertar a Tsumiki finalmente do jogo do abate. E ele vai pensando o seguinte, que agora só falta mais um pouco e todo esse problema do Fushiguro vai acabar. Depois disso, o anjo vai acabar com o Sukuna e me levar junto. E então o Gojo Sensei será libertado usando o fundo do reino da prisão e tudo então vai acabar bem, com uma cena do Gojo em cima de um monte de maldição e gente morta. E o Itadori então diz que ele deveria ter feito isso desde o início, que ele deveria ter salvado o Megumi naquela ocasião onde ele comeu o primeiro dedo, então deveria ter desaparecido, deveria ter sido eliminado, deveria ter se matado, para não dar continuidade para toda essa catástrofe que aconteceu na vida dele após ele estar ali sendo receptáculo do Sukuna. Mas mesmo assim, ele agradece tanto o Satoru Gojo como o Megumi Fushiguro por terem dado um motivo para ele viver até agora. E ele diz que já recebeu muito mais do que ele merecia desde então. A cena corta então para Tsumiki, que está de cabeça baixa, e ela dá uma ordem para o Kogane acrescentar uma nova regra. E essa regra é permitir com que as pessoas que estão no jogo do abate possam entrar e sair das colônias. E o Kogane na hora já aceita essa regra, e isso não é estranho, tá? Porque o que o Megumi pediu no capítulo passado foi que as pessoas pudessem sair do jogo do abate, não fazerem mais parte do jogo, beleza? Já que não, ela não pede para as pessoas deixarem de ser jogadores, e sim para que elas
possam transitar entre as barreiras. Então eles podem escolher o melhor campo de batalhas que mais agrada a eles, que mais dá vantagem para eles, beleza? Mas eles estarão sempre sim jogando no jogo do abate em alguma colônia. E ela fala isso olhando pra cara do Megumi com uma cara de deboche, galera. Parece a Letícia debochada, sabe como é que é, né? E o Megumi então percebe a merda que ele fez e pergunta: quem é você? A Tsumiki começa a rir muito, tirando o maior sarro de todo mundo ali, dizendo que ela é a irmã mais velha do Fushiguro Megumi. E o Megumi então percebe a merda que ele fez. Ele se lembra que os reencarnados recebem as memórias de seus receptáculos. Por isso que aqueles como o Chozo e o Sukuna e outros jogadores reencarnados podem viver na era moderna sem problemas. E também, ao pegar essas memórias do receptáculo, eles podem agir exatamente como o receptáculo agia antes. Mas o Megumi não imaginou que ela fosse um receptáculo de algum xamã do passado. Ele imaginou que ela tivesse sido alguém que teve ali o despertar através da transfiguração ociosa do Mahito em seu cérebro, dando capacidade para ela ter aí um controle e uma técnica de Jujutsu, igual aconteceu com Takaba, igual aconteceu com o Higuruma. Eles não têm nenhum xamã ali dentro deles reencarnado do passado, não comeram nenhum amuleto, na verdade não, eles apenas tiveram o cérebro modificado e agora conseguem controlar a energia amaldiçoada e canalizá-la em forma de técnicas, e isso não aconteceu com a Tsumiki. Na verdade ela comeu um amuleto amaldiçoado contendo a alma e a essência de um xamã do passado. Todos ficam preocupados com essa situação e então esse ser que está na Tsumiki se apresenta dizendo o seguinte: eu sou Yorozu, talvez os mais velhos se lembrem de mim. E esse termo Yorozu, galera, é muito interessante. Eu fiz uma pesquisa a respeito dele, mas eu vou falar mais no final do vídeo, tá? Então fica até o final que é muito interessante o significado dos kanjis para Yorozu, e é uma coisa muito antiga mesmo. O Megumi então fica com uma cara de desespero, porque ele percebeu que agora sua irmãzinha já era, né? Não vai voltar ao normal nunca mais. E a Yorozu, ou Yorozu, então diz pra ele que depois de receber todas as explicações e os 100 pontos de graça, assim, de bandeja, ela então agora pode escolher o lugar onde ela quer lutar e também o seu primeiro oponente. E que esse primeiro oponente, ela vai enfrentá-lo novamente depois de 1000 anos. E é claro que só podia ser o Sukuna. Sim, galera, esse ser já enfrentou o Sukuna na Era de Heian e parece que agora ele quer ali uma revanche da derrota, suposta derrota que ele teve naquela época. E então a gente vê ele criando nas costas umas espécies de asas. E essas asas, galera, lá nos spoilers eu tinha achado que eram asas angelicais, mas não são. São asas bem parecidas com as asas que o Chozo usou na luta com o Kenjaku, que ele pegou lá da referência do Ezo, o seu irmão ali. São asas mais levadas para o lado dos insetos, beleza, galera? Então realmente não são asas angelicais, certo? São asas de inseto, parecendo uma libélula, para falar bem a verdade para vocês. Ela então sai voando e dá um adeus pro Sukuna, dizendo que estará esperando ele chegar para essa batalha. Então ela sabe que o Sukuna está no corpo do Yuji Tadori. Como ela sabe? Não sei também, mas ela sabe. Ela sai voando em alta velocidade e atrás dela está a Kuruzo Hana e o Yuji Tadori, mas nesse momento a boquinha do Sukuna brota na bochecha do Yuji Tadori e diz a palavra mágica: extensão. E nesse momento a gente tem um flashback ali daquele momento quando o Yuji estava morto sem coração, do momento que eles fizeram o pacto. E as condições do Sukuna foram as seguintes: que quando ele entoasse a palavra extensão, o Itadori daria o controle completo total do seu corpo por 1 minuto apenas, mas ele não se lembraria desse acordo. A cena volta para os tempos atuais e a gente vê que o Sukuna pegou ali a Anja pelo pescoço e apagou ela com extrema facilidade. Quem achava que a Anja ia dar conta do Sukuna, tá a resposta aí para vocês. Ele segura a Anja para que ela não caia no chão com tudo, com muito cuidadinho, ele coloca ela no chão deitada porque ele sabe que o pacto dele é de não machucar ninguém e nem matar ninguém dentro desse 1 minuto. E ele sabe que se quebrar o pacto, algo ruim vai acontecer com ele também. O Megumi fica sem entender o motivo do Sukuna ter aparecido ali e agora, mas nesse momento o Sukuna estica o seu braço esquerdo e manda toda a sua energia amaldiçoada para o dedo mindinho. Arranca o dedo mindinho esquerdo da mão do Yuji Tadori e começa a rir, a gargalhar, mesmo que nem ele fez lá com o Mahito quando Junpei morreu.
E ele chama o Itadori de otário, porque ele esqueceu de se auto-incluir no pacto de não matar e não machucar. Então Sukuna poderia fazer qualquer coisa com o corpo do Itadori, e por isso que ele conseguiu arrancar o minguinho dele. O Megumi então se coloca em posição para invocar o General Divino Sila Mahoraga, mas nesse momento Sukuna com alta velocidade chega ali e desfaz os selos de mão da invocação do Megumi, impedindo ele de invocar o Mahoraga. Pega no rosto do Megumi, força a boca dele para que ela se abra e taca o dedo minguinho dentro da boca do Megumi, fazendo ele engolir forçadamente. Galera do céu, a gente vê nessa cena que o Megumi está ali naquele estado de receber muita energia amaldiçoada de uma vez, igual o Yuji quando recebeu os primeiros dedos. E então a gente vê o Yuji sem entender nada, e a gente vê alguém falando com ele as seguintes palavras: você se lembra, né? Eu disse que iria te mostrar algo interessante, moleque. E a gente vê a cara do Megumi completamente dominado, possuído pelo Sukuna, galera. O capítulo termina aqui, mas como eu disse pra vocês, fica até o final, porque tem alguns pontos muito interessantes para conversar com vocês aqui e agora. Primeiro, galera, mais importante, para matar aqui uma dúvida que eu recebi muito nos comentários naquele vídeo de spoilers, tá? Nessa última página fica claro pra gente que o Sukuna passou toda a sua essência para o corpo do Megumi Fushiguro. E por que eu digo isso? Eu não tinha percebido nos spoilers, mas um inscrito do canal aqui me alertou. Olha a cara do Yuji. Cadê aquela marca que ficou embaixo dos seus olhos após consumir o primeiro dedo do Sukuna? Elas desapareceram. Está o rosto do Yuji Itadori completamente liso, completamente limpo na parte das bochechas, igual era antes dele comer o primeiro dedo. Isso indica pra gente que sim, o Itadori não tem mais a essência da alma do Sukuna dentro do seu corpo. Mas por outro lado, galera, como a gente tem aquelas informações vindas do próprio Satoru Gojo que o Yuji Itadori ia começar a assimilar a energia amaldiçoada do Sukuna, e como o Satoru Gojo frisou bem essa parte, energia amaldiçoada e não a alma ou a essência do Sukuna, eu acredito que sim, que a energia amaldiçoada dos 15 dedos do Sukuna ainda está dentro do Yuji Itadori. E agora, como o Sukuna não está mais ali intervindo nessa energia, o Yuji vai conseguir ter acesso a essa grande energia amaldiçoada como se ela fosse dele, entendeu, galera? Então eu creio que a partir de agora o Yuji vai desbloquear algumas técnicas extremamente poderosas para poder ajudar aí a sanar esse grande perigo, esse grande desastre natural que é o Ryomen Sukuna. Porque agora, galera, no ponto que tá, o Yuji do jeito que tá agora, não teria mais chance pra ninguém. A Ange a gente já viu que não vale nada, né? Pra brigar não presta pra nada. O Sukuna apagou ela facilmente. E o Yuji não teria forças para combater um Sukuna, ainda mais dentro do corpo do Megumi, que tem a técnica das 10 sombras. Então realmente eu acredito que a energia amaldiçoada dos 15 dedos ficou dentro do Itadori. Ele não tinha acesso até agora, porque o Sukuna não é que nem uma Kurama da vida que ia dando poder pro Naruto, não. Ele mantinha esse poder guardado para ele usar quando ele tomasse o controle do corpo. E não dava nada de energia amaldiçoada para o Yuji Itadori lutar as suas lutas. Então eu acredito que agora o Yuji vai ter acesso a essa grande quantidade de energia e provavelmente vai desenvolver algumas técnicas absurdas para colocar ele num patamar de protagonista que tá precisando, né, Geiko Kutami? Fala sério. E o que reforça isso? Que o Sukuna só passou a essência da alma dele para o corpo do Megumi Fushiguro. Nesse mesmo capítulo a gente recebe um pouco mais de explicações a respeito dos receptáculos, aquelas pessoas que receberam amuletos amaldiçoados, consumiram amuletos amaldiçoados dentro de si. E é explicado pra gente o seguinte, que quando uma pessoa normal, por exemplo você aí, achou um amuleto amaldiçoado contendo a essência da alma de um xamã de 1000 anos atrás, quando você comer esse amuleto, essa essência da alma do xamã vai sobrescrever o seu próprio DNA. Então a sua mente, a sua alma e a sua aparência física vão ser substituídas pela mente, a essência e a aparência do xamã que estava ali dentro do amuleto armazenado. E os dedos do Sukuna também são amuletos amaldiçoados.
amaldiçoados. Ou seja, galera, o Yuji, ele consumiu o dedo, ele ficou com aqueles cortinhos embaixo dos olhos, porque ali é a essência da alma do Sukuna querendo vir à tona através do corpo do Yuji Itadori, querendo sobrescrever a aparência do Itadori. Mas, como nós sabemos, o Itadori, ele suprimiu isso aí porque ele foi criado geneticamente com essa capacidade de suprimir o Sukuna, mas mesmo assim ficou os olhinhos do Sukuna ali, indicando pra gente que o Sukuna tentou sim tomar o controle total do corpo do Itadori, reescrevendo completamente a sua aparência física com a essência da sua alma. E isso é explicado pelo próprio Mahito. Mahito modificava a alma das pessoas e assim, a forma que ele deixava a alma, o corpo da pessoa também ficava na mesma forma que o Mahito alterava a alma. O Mahito não alterava a estrutura física da pessoa ali tocando na pele, ele alterava a alma e a carne da pessoa se moldela em volta da alma e acaba se modificando também. Então é assim que funciona os amuletos amaldiçoados. Por isso que a gente viu o Reg do Carção Furado, a gente viu lá o Ryu, a Takako. Os receptáculos deixaram de existir, a aparência dos receptáculos deixaram de existir, porque a alma deles deixou de existir. Foi substituída pela alma dos xamãs que estavam no amuleto. E o fato de ter sumido esses olhinhos da bochecha do Itadori representam isso, que agora o Sukuna não está nada mais dentro do Itadori. A essência da alma do Sukuna não está no Itadori mais, está completamente dentro do Megumi Fushiguro. Então o Itadori foi liberto dessa grande opressão que o Sukuna tinha sobre ele estando dentro do Itadori. O Itadori não tem mais nenhum vínculo com o Sukuna a partir daqui. Aí você pode me perguntar, Toned, mas peraí, por que o Sukuna então não modificou o corpo do Megumi Fushiguro por completo, trazendo à tona a aparência do Megumi que foi mostrada pra gente na arte de capa que o Geek Kutami postou há muito tempo atrás? E a explicação para isso é a seguinte, galera: a própria Kuruzohana. A Kuruzohana, o anjo que possuiu o corpo dela, provavelmente também era um amuleto amaldiçoado, e ele decidiu não sobrescrever a sua alma em cima da alma da Kuruzohana, mantendo ali então duas almas no mesmo corpo. Então por isso que a Kuruzohana manteve a sua aparência normal, mas tem a auréola e tem as asas, porque o anjo não quis matar a alma da Kuruzohana e possuir o corpo completamente com a sua alma e com a sua aparência. Ele decidiu ali manter a Kuruzo viva. E aqui pro Sukuna é a mesma coisa, ele precisa do Megumi vivo, galera. O Sukuna não tem vantagens de ficar no corpo do Megumi, entendam isso, ele não tem vantagem, ele não quer o corpo do Megumi para ter a técnica das 10 sombras para matar o Satoru Gojo, ele não precisa disso. Ele com seus 20 dedos já é mais que suficiente para enfrentar o Satoru Gojo. O que ele precisa aqui é usar a técnica das 10 sombras do Megumi para trazer o seu corpo de volta à vida, o seu corpo original lá da era de Heian, porque os dedos foram transformados em amuletos e atravessaram aí os milênios. Já o corpo do Sukuna apodreceu, galera, entende? O corpo do Sukuna apodreceu a partir do momento que a alma passou para os dedos. Então o Sukuna, ele quer sim usar a habilidade máxima da técnica das 10 sombras para poder reviver o seu corpo original, e então ele vai fazer a mesma coisa, vai passar a sua alma para o seu corpo original, e aí, filho, aí vai ser o caos total e as batalhas finais vão começar a acontecer a partir daí. E por que então ele pegou o corpo do Megumi e não forçou o Megumi a fazer isso usando a Tsumiki ou alguma outra coisa, alguma outra pessoa como refém? Ele fez isso porque ele sabia que o Megumi não usaria sua técnica para ajudar o Sukuna, e também porque o Megumi não conseguiria controlar o Mahoraga, não conseguiria vencer o Mahoraga num combate franco, numa luta franca. O Sukuna percebeu isso, então ele falou, pô, como que eu vou conseguir que esse moleque complete as 10 sombras se ele não tem força para vencer a sombra de número 7, que é o Mahoraga? Então ele fez isso, ele possuiu o corpo, agora ele vai vencer o Mahoraga no ritual, vai ter o controle dessa sombra poderosa e vai também controlar as 3 últimas sombras do Megumi, que são a chave para desbloquear a técnica máxima das 10 sombras, que é ter a capacidade de trazer alguém de volta à vida, não importa o tempo e não importa quem era essa pessoa. Esse é o plano do Sukuna para o Megumi, sempre foi esse, e é por isso que o Sukuna possuiu o corpo do Megumi agora, sem transcrever totalmente a aparência do Megumi. Dentro do corpo do Megumi ainda tem a alma do Megumi e a alma do Sukuna, mas como o Sukuna é muito mais poderoso que o Megumi, e o Megumi não foi modificado geneticamente para suprimir o Sukuna, então o Sukuna vai controlar o Megumi a partir daqui, mas não vai matá-lo, porque se ele matar a alma do Megumi, ele vai matar junto a técnica das 10 sombras, que é o que ele precisa para concluir o seu plano final, beleza, galera? Não sei
se você entendeu bem a minha explicação. Não sei explicar direito, mas é bem isso aí que é o plano do Sukuna. Está revelado completamente pra gente, tá? E outra coisa interessante que eu queria conversar com vocês é a respeito do nome desse ser que possuiu o corpo da Tsumiki. Ele diz que se chama Yorozu. E eu fui pesquisar a respeito desse nome para trazer uma tradução para vocês do que ele significa, ou se foi alguma pessoa importante no Japão no passado, porque o Yorozu mesmo fala para o Megumi que os mais antigos vão lembrar desse nome, vão lembrar dele. Então eu fiz uma pesquisa aqui, pesquisei em vários sites de cultura japonesa e eu achei aqui um site muito interessante que é o Canal Faz de Tudo, tá? Não vou deixar o link, mas se você digitar Canal Faz de Tudo tem muita coisa interessante lá. E nesse canal eu encontrei ali o significado do nome Yorozu, tá? O Yo de Yorozu significa fazer. E Urozu significa tudo ou de tudo, então ficaria algo traduzido para nós como fazer de tudo. E essa palavra realmente é uma palavra muito, mas muito antiga que muitas pessoas do Japão mesmo, mais atuais, não conhecem esse termo, não usam mais esses kanjis para dizer fazer de tudo ou tudo, entende? Já não é usada há muito tempo no Japão mesmo, então provavelmente o Giga Kutami usou essa palavra por ser antiga, mais lá da época de Heian, período Meiji e etc e tal. E como esse nome Yorozu significa fazer de tudo, a gente pode ter uma ideia dos poderes desse ser que está aí peitando, enfrentando o Rei das Maldições, porque realmente ele percebeu que o Sukuna estava ali e disse, falou, agora a gente está livre para escolher o nosso campo de batalha e recomeçar aquela batalha de 1000 anos atrás. Então eu vou escolher o campo e estou esperando você lá, Sukuna. Então realmente ele sabe que o Sukuna estava ali e chamou o Sukuna pro X1 brabo. Então provavelmente esse ser é muito poderoso, esse personagem é muito poderoso mesmo e vai sobrescrever a alma da Tsumiki em algum momento, mostrando a sua verdadeira aparência. E esse ser deve ser alguém que tem várias técnicas de jutsu, a lá Kenjaku, a lá Sukuna também, por causa do significado do nome. Esse termo era muito usado no Japão antigo para descrever aquelas pessoas multifunções, multitarefas, que fazia jardinagem, fazia mecânica, fazia elétrica, fazia serviço de alvenaria, de marcenaria, de serralheria, entende? Aquele cara que é 1001 utilidade, tipo Bombril aqui pra nós. É como se fosse o Bombril pra nós aqui. A gente não fala quando o cara faz muita coisa, esse cara é Bombril, faz de tudo. Lá no Japão antigo era usado o termo Yorozu para pessoas assim. Então provavelmente deve ser um ser que tem muitas técnicas de jutsu diferentes, que tem muitas habilidades de combate diferentes e que realmente é uma pessoa muito estrategista, fria e calculista, igual eu falei, igual o Kenjaku, igual o Reg do Coração Furado e o Sukuna também. Deve ser um cara nesse patamar aí. Galera, desculpa pelo tempo desse vídeo, cara, passou de 30 minutos, eu acho, esse vídeo tá muito grande, mas tinha muita coisa pra conversar com vocês, ainda tem muito mais coisa pra falar nesses episódios que eu vou lançar, então me perdoem pelo tempo, mas eu espero que eu possa ter explicado da melhor maneira possível todos os acontecimentos aí do capítulo 212, beleza? E é isso, galera, esse é o fim do vídeo, obrigado por permanecer até aqui e valeu!